30 graus na fronteira e o ano tá começando hoje, quarta-feira de cinzas, porque já passou o carnaval. E quem tá aqui com a gente é o padre Fábio Augusto Welter, coordenador diocesano da Ação Evangelizadora, que vai falar sobre a campanha da fraternidade. Boa tarde, padre. Boa tarde, Elis, Cris. Boa tarde. Pela oportunidade de estarmos aqui partilhando, esse projeto de evangelização tão importante na vida da igreja de todo o Brasil. Padre, qual que é a campanha desse ano? Esse ano, pela quinta vez, já tivemos em 2000, 2005, 2010, 2016, a campanha da Fraternidade Ecumênica, na qual se escolhe, se elegem temas que, em comunhão com outras igrejas cristãs, nos dispomos a trabalhar naquilo que são compromissos concretos de mobilização, de reflexão sobre temas gritantes da nossa realidade, e a partir disso a escolha do tema desse ano: fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. E quem que escolhe esse tema, padre? Como que é escolhido o tema? A escolha do tema da campanha da fraternidade é sempre a partir de sugestões, Os bispos, nós chamamos que existe o Conselho de Evangelização do Brasil, no qual o presidente de cada regional, de cada estado faz parte, tem coordenações de pastoral, de movimentos, Um grupo de cerca de 50 pessoas que corriqueiramente se encontram para avaliar os caminhos, os passos que são dados. Ali, a CNBB, no caso, isso é a CNBB, recebe sugestões de pastorais, da avaliação da realidade, de alguns temas que precisam de uma certa mobilização de um jeito diferente. A partir daí, esses temas são pautados na Assembleia dos Bispos anualmente, e a partir daí ele é escolhido entre aquelas sugestões que existem, aquele que se torna prioritário. Isso é feito sempre com cerca de 3, 4 anos de antecedência. E o tema sempre é só, por exemplo, a campanha da fraternidade aqui no Brasil é diferente de outras cidades, outros países, ou não, segue o mesmo padrão? A campanha da fraternidade é uma campanha de evangelização da Igreja do Brasil. Os outros países não utilizam esse esquema. Sim. Essa proposta, a gente poderia dizer, esse instrumento de evangelização é um instrumento que, a partir da vida da Igreja do Brasil, desde 62, os bispos reconheceram como um elemento importantíssimo para provocar, primeiro, a Igreja a despertar para a necessidade de compreender que a nossa relação com Deus é muito maior do que um individualismo fechado, mas que as minhas atitudes, os meus pecados, eles trazem consequências para toda a sociedade. Por isso, essa dimensão social da conversão, que a campanha da fraternidade chama a nossa atenção dentro do período quaresmal. O mais importante não é a campanha da fraternidade, o mais importante é a quaresma. E qual que é a importância do diálogo, que nessa campanha fala em diálogo? Que a gente acho que o país está tão difícil conversar hoje em dia, né, padre? É exatamente Estão isso. se aceitando as diferenças, É a partir respeitar, dessa constatação, como eu disse, a partir da observação dessa realidade de vida e de fé, que os bispos chegaram à conclusão de que há necessidade de conversar sobre o diálogo. Conversar Nessa sobre realidade polarizada, de extremismos, de gritaria, falta de cada um respeito, quer estar certo e pronto, e os outros que me escutem. Então é uma provocação àqueles que têm fé, e a partir disso a possibilidade de dar um testemunho de que é possível conversar, de que é possível se entender, de que é possível dialogar com pessoas diferentes, conviver, com escolhas diferentes, apesar das opiniões, com opiniões diferentes. E o fato de eu sentar-me à mesa ou me encontrar com uma pessoa e conversar não quer dizer que eu concorde com as escolhas, com as posturas e até mesmo com as ideologias que às vezes o outro grupo tenha, a outra igreja tenha. Isso não diminui a minha fé, porque eu me coloco numa atitude de conversa. Só demonstra o respeito, Pelo contrário, me faz testemunhar aquilo que está no centro da minha vivência da fé. Agora, padre, por que está tendo tanta polêmica a campanha da fraternidade esse ano? Muita gente brigando nas redes sociais, arcebispos falando que não falando para os seus, acho que é clero, as pessoas, que não é para seguir essa campanha. Por que tá tendo tanta essa polêmica? Acho que duas pontuações antes de eu responder a pergunta. Primeiro, é a quinta campanha ecumênica.
Se fosse uma questão de postura e de convicções de fé, isso já deveria ter começado no ano 2000 e não hoje. Então essa é uma primeira... É importante a gente se dar conta disso. Segundo, como eu disse antes, o tema, a proposta que foi apresentado, já é uma escolha feita onde todos os bispos puderam opinar e votar. Estudar, entender qual era a proposta há 3 anos atrás. Se naquele momento, em sã consciência, né, houvesse de fato uma constatação de que a proposta não ajudaria a igreja, naquele momento já teria sido vetada a proposta. Essas duas constatações são importantes para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Um outro elemento, não é uma situação generalizada, né? Eu acho que é importante a gente ter presente isso, né? No meio, né, de quase 400 bispos, são 2, 3, 4 que fizeram a opção de não assumir esse instrumento de evangelização no tempo quaresmal, né? A maioria deles, eu tenho tido acesso a algumas dessas situações, eles têm se manifestado o seguinte: a campanha da fraternidade é obrigatória? Não é. Né? Então, o padre e o bispo pode falar não? A conferência dos bispos, ela é um espaço de diálogo e de serviço. Ela não é uma instituição que define normas obrigatórias para todas as dioceses. Na estrutura e na organização da vida da igreja, quem conduz a igreja é o bispo. O Papa, sim, tem todo o papel de comunhão. Mas o Papa, ele, como ele mesmo se apresentou no dia da sua eleição, eu sou o bispo de Roma. E trabalha para a unidade da igreja naquilo que são os pontos fundamentais. Mas na vida prática, quem decide, quem aponta e quem legisla é o bispo diocesano, né? Então esses elementos são importantes justamente para a gente dizer, os bispos estão contra. Tá, quantos bispos, né? Em quais regiões, em quais situações? E outra, a CNBB oferece esse instrumento para que, a partir do estudo, da reflexão, se possam dar alguns passos, né? Aqueles bispos acharam, né, que não deveriam. Outros simplesmente disseram, olha, a abordagem de alguns temas, nós não concordamos como foi feito. Ô padre, mas o problema... A proposta vai ser vivenciada, porque o tema, fraternidade, diálogo, compromisso de amor, isso que eu achei. não fere nada a comunhão. Não tem agressividade nenhuma, né? O lema, Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. O ecumenismo não é uma invenção dos últimos anos. É uma decisão da igreja no último concílio. Isso que eu ia perguntar. A encrenca é por causa do tema ou é por causa do fato ser ecumênico? As duas coisas, né? Existem grupos. Muitos estão falando que a igreja pegou muito uma função mais progressista, né? De negacionismo, está abordando a questão do negacionismo, da questão da vacina, da ciência, negação da ciência, e acho que isso entrou em choque com outras alas da igreja, é isso? Na verdade, o texto base, que é esse documento aqui, que eu acho que vai aparecer. Tem que colocar mais pra frente. Deixa eu pôr mais pra cá, padre. Aqui, isso, coloque ali na sua câmera que todo mundo vai ver. Tá ficando embaçado. Né? O texto base é o documento que aponta os elementos de reflexão, né? Já é parte da história da CNBB que a apresentação da proposta seja feita mais ou menos em 3 momentos. Um primeiro momento se avalia, se olha a realidade sem julgá-la. Um segundo momento se ilumina essa realidade com a Sagrada Escritura e com a tradição de fé da igreja. E num terceiro momento se propõe algumas atitudes que possam ajudar a superar aquele problema visto e julgado a partir da palavra de Deus. Essa é a estrutura. Na primeira parte, que é o dar uma olhada na realidade, nos problemas de diálogo, de polarização, de extremismos que a gente enxerga, não precisa ler o texto base para ver essa situação, não precisa ler o texto base para ver que jovens são assassinados, que na sua porcentagem a maioria é negro, que as mulheres, né, que há violência contra as mulheres na sociedade e em casa. Não é preciso ler o texto base, né, e nem aceitar, né, a ideologia LGBT
para ver na realidade que esses grupos estão sofrendo violência estrutural, né? Não é uma violência aqui e ali. Existem grupos promovendo tudo isso. O que o texto base fala é justamente esse posicionamento. Gente, é uma situação que está acontecendo. Bom, por que acontece? Por isso. Porque grupos extremistas se arrogam o direito de julgar as pessoas, de julgar a realidade e fazer com que quem não é do meu jeito vai ser morto. A ideia da campanha é isso, é despertar nas pessoas essa discussão. Exatamente. De pensar conseguir sobre o enxergar assunto, essa né? realidade. E a partir daí, justamente, entra aquilo que é o lema, né? Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Esse texto da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo usa essa expressão de que Cristo é a nossa paz e que nós fomos feitos irmãos em Jesus, justamente porque no templo de Jerusalém, no tempo da vida pública de Jesus, né, no templo existia um pátio dos gentios, né, o espaço comum para qualquer pessoa que quisesse e tivesse certa simpatia pela tradição judaica. Mas existia, a partir de um muro, um espaço que só os judeus, em pleno gozo dos seus direitos, pudessem entrar. Um muro Não de era separação. todo mundo, né? Não era todo mundo. E o que Paulo chama atenção é justamente isso. A partir de Jesus, né, não é mais a lei e as tradições judaicas que julgam e dividem as pessoas, mas ele, pelo contrário, ele derrubou esse muro da separação e rasgou o véu. Né, uma outra expressão bíblica que pudesse ajudar a compreender essa realidade. Ou seja, ele abriu a possibilidade de todos que quiserem ter acesso. Deu acesso a todos. Mas, ao mesmo tempo, o grande mandato de Jesus aos seus discípulos não é que eles fossem batizassem e fizessem todo mundo ser da mesma igreja. Ele envia para serem discípulos. E aqui é importante a gente entender essa palavra, que acho que ajuda a compreender melhor o contexto. O discípulo nenhum foi obrigado a seguir Jesus. Todos foram chamados e tomaram a decisão. Essa é a missão da igreja. Fazer o anúncio, ir ao encontro, mas não obrigar a ser, né? E é justamente esse posicionamento que está por trás, né, dos grupos contrários à campanha da fraternidade, na medida em que eles entendem que a igreja não deve sair, ir ao encontro, que a igreja não deva dialogar com a realidade da modernidade, né? Uma coisa é dialogar, outra coisa é aceitar os absurdos que existem por aí, né? O diálogo não me obriga a aceitar as posições do outro. E eles são contra essa atitude. A igreja não deve sair. Quem quer ser salvo, que vá à igreja. É uma posição superada no Concílio Vaticano II. E esse é um outro detalhe importante que vale a pena a gente trazer para a discussão. Adorando a aula, padre. Pode mandar bala aí, tô gostando. Que na vida da igreja, o concílio é o elemento de unidade e de reorientação da doutrina. Sempre foi historicamente. Se a gente olhar o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, quando os apóstolos, né, nas discussões que existiam na formação das primeiras comunidades, alguns apóstolos ou membros das comunidades entendiam que alguém que quisesse ser cristão deveria primeiro tornar-se judeu pelo rito da circuncisão. Então precisaria passar pela porta do judaísmo para entrar no cristianismo. Paulo e outras comunidades entendiam que não. Em Jesus houve a superação dessa regra. Circuncisão no coração, né? Exatamente, era preciso a fé no Senhor vivo e ressuscitado no meio da comunidade. Ou seja, que os gentios que assumiam a vida cristã não precisavam mais passar. O batismo era suficiente. E lá naquele momento a igreja se reuniu e entendeu que passos dar a doutrina, né? Só para usar um exemplo. Da mesma forma, de 62 a 65, os bispos do mundo inteiro estiveram reunidos para o Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, a igreja abriu as portas para dialogar e não apenas condenar a modernidade, né? Abriu-se a realidade, abriu-se a ciência. Tanto que os estudos bíblicos floresceram a partir de então, justamente por assumir pesquisas arqueológicas, para ajudar a compreender melhor aquilo que é a nossa fé. E esses grupos não têm aceitado essa renovação. Uma dessas indicações, que é tratado como o decreto é para ser cumprido, né, do Concílio Vaticano II, é justamente que haja o ecumenismo, que haja a abertura para o diálogo, reconhecendo que o cristão não tem
agora me foge a palavra, mas ele não é o único que faz o bem. Que eu enxergo a graça de Deus agindo na vida de pessoas tão diferentes, mesmo que não acreditando. E esses são sinais da graça de Deus manifestando-se na vida dessas pessoas. E elas não são obrigadas a tornar-se católicas para serem salvas. O nosso papel é oferecer como igreja, né? E essa é a orientação do Concílio Vaticano II. A decisão de seguir ou não é da pessoa. Mas então não quero ser da igreja católica, eu não vou pro céu? É que na verdade não é a igreja que vai salvar, né? A igreja é um caminho. É Jesus, né? A igreja é um caminho. A igreja é um local que você está lá para congregar, para ter proximidade e comunhão, mandamentos, eu tenho compromissos, eu tenho sacramentos, sim. E a gente acredita e professa e vive desse jeito, sim. Né? Esses instrumentos, os sacramentos, o ensinamento, a doutrina, a devoção aos santos, são elementos que ajudam a viver melhor a minha fé, mas não são exclusividade de critério para a salvação, até porque a igreja é uma instituição humana, formada por pessoas, e quem vai julgar e dizer que não é para o céu não somos nós. Agora, padre, a campanha da fraternidade, o tema é fraternidade, diálogo, compromisso de amor. O que tem a ver ali o debate sobre ciência, sobre essa questão da vacina? Por que linkar esses temas com a campanha da fraternidade, que está dando polêmica? Isso, né? Na verdade, como eu dizia antes, dentro da estrutura do tema da campanha da fraternidade, esse elemento é apenas uma constatação, né? Em determinado momento, né, se reconheceu que muita coisa foi deixada de lado, né? Que as opções governamentais nem sempre seguiram as orientações da ciência. Então, da mesma forma que eu denuncio a violência contra mulheres, é um item que está aqui e fala, olha, a sociedade trazer a luz. É uma das realidades que estão violando a vida e que causam as consequências, algumas escolhas que foram feitas. Então é apenas essa denúncia que está sendo feita, é uma constatação do que a gente enxerga. Não está sendo posto em termo de julgamento se é certo. Não. Tá aí para quem quiser ver, né? É um fato, né? É um fato que foi abordado aqui e falou, opa, essa situação. Entendi. E existe um outro detalhe, né? Esses grupos, eles estão, né, desde a proposta, né, do início do processo de campanha eleitoral, eles são apoiadores, né, do presidente eleito, do Bolsonaro, né? Então, de alguma forma, se sentem feridos ao seu presidente, ao nosso presidente, ser questionado em algumas opções. Então, são uma série de situações ideológicas que também entram. Tudo está sendo muito ideologizado, né? E cada grupo, cada veículo, cada pessoa que acaba usando um microfone para falar publicamente, né? Quando não toma esses cuidados, corre o risco de, né, ressaltar alguns aspectos apenas, que não é o que está sendo tratado, né? Que é usado de forma ideológica também, seja para se servir, né? Então, a gente viu nesses últimos dias, né, veículos de comunicação usando justamente essa situação. Por quê? Porque a ideologia daquele veículo de comunicação é de confronto com o governo que está posto. Então, opa, a igreja está nos apoiando agora. Então, se servem, manipulam a informação. O diálogo aí. Tudo que se fala hoje tem um viés, né? Exatamente. E aí dá confusão até dentro da família, né? Nosso tempo já estourou. Eu tô adorando a aula por mim, ficava aqui mais uma hora conversando com o senhor. Rapidinho, para quem quiser conhecer seu trabalho, qual igreja que o senhor trabalha? Eu, nesse momento, atuo como pároco na paróquia Nossa Senhora da Saúde, né? Acompanhando aquelas 7 comunidades daquela região do Portal. Mas eu vim para Foz em função do serviço que eu tenho na diocese, que é a coordenação de pastoral. Então, alguns dias, algumas partes do dia eu estou lá na paróquia atendendo, outros dias no centro de pastoral da diocese, onde a gente coordena todo o trabalho das pastorais, movimentos, as opções, os projetos da diocese. Juntamente, em comunhão com o bispo, com a nossa equipe, eu faço a coordenação desse trabalho. Obrigada, padre, pelas suas informações. Muito obrigada pelas informações. Muito boa conversa, né, Cris? Adorei. O senhor vai voltar mais vezes aqui, que tem papo para longe aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Quem estava aqui com a gente é o padre Fábio Augusto Welter, coordenador diocesano da Ação Evangelizadora, e daqui a